Ontem nós conseguimos uma vitória arrebatadora no Clássico Grenal, com um chocolate poucas vezes antes visto num clássico. A grande questão a partir de agora, dentro de uma projeção, é entender o que significa a vitória de ontem. O que nos diz a vitória de ontem no Grenal. É muito importante saber fazer essa leitura sem ufanismo, né? Sem, daqui a pouco, o entusiasmo exacerbado de achar que o Inter, de uma hora para outra, virou o melhor time do mundo. Mas é fazer leituras, é fazer leituras. Alguém disse, e eu não lembro quem, de ontem para hoje, o que o Inter fez no Grenal diz mais sobre o Grêmio do que sobre o Inter. Eu não concordo. Eu não concordo. Acho que diz mais sobre o Inter. Diz mais sobre o Inter. E eu quero aqui colocar para vocês algumas coisas em relação a isso. O que a vitória do Inter ontem me diz? A primeira, e mais importante, é que nós temos um treinador de futebol que sabe ler partidas. Nós temos um treinador de futebol que, além de conquistar a nossa confiança depois do jogo de ontem, mostrou que sabe entender as coisas como elas funcionam. Não é um treinador de futebol quadrado que tem um esquema de jogo definido e que coloca esse esquema independente de adversário. Nós temos um treinador que leu o Grêmio. Nós temos um treinador que leu o Grêmio ontem e anulou os seus principais pontos. O meio-campo do Grêmio é melhor que o meio-campo do Inter. Em tese, no que diz respeito a nomes de jogadores. O meio-campo do Grêmio ontem não jogou. A maneira como o Pesolano organizou o Internacional em campo fez com que o Grêmio não tivesse nenhum volume de jogo. O Grêmio não teve nenhum volume de jogo o jogo todo. O Arthur não se mexeu, com a marcação praticamente individual do Ronaldo, o Thiaguinho não viu a bola, o Cristaldo foi figura nula. Então, o treinador entendeu. O treinador entendeu. Nós temos um treinador, e aí vai mais uma leitura. Vai mais uma leitura. E esta eu não tenho uma resposta definitiva. Ontem nós fomos um time alucinante ofensivamente. Alucinante. Nós tivemos 10 chances claras de gol, um pênalti sonegado, chegamos por tudo que é lado. O Grêmio tonto, um time alucinante, intenso demais. E para frente, para cima. Inclusive, assumindo o risco de daqui a pouco ser vulnerável defensivamente. Aí vem a minha pergunta. É assim? Não estou criticando, mas vai ser assim? É assim que vai funcionar? Vamos assumir o risco de daqui a pouco alguma vulnerabilidade defensiva? Daqui a pouco tomar mais gols do que o normal? Por conta de uma tentativa de lá na frente fazer um troço muito louco que nem fizemos ontem para empilhar gols? Isso eu ainda quero entender. Os problemas defensivos que o Internacional teve ontem, eles foram falhas ou foram de um risco assumido? No gol, o segundo gol do Grêmio foi falha do Rocher, né? Aquele gol não teria acontecido se o Rocher não tivesse conseguido a proeza de falhar 4 vezes no mesmo lance. Mas, de qualquer maneira, o Grêmio, quando escapava, nesse desespero que eles passavam, daqui a pouco bolas eram espetadas e havia um risco importante, sim. Esse vai ser o novo normal? Eu não sei. Mas fechando esse capítulo sobre treinador, eu preciso dizer para vocês, nós temos um treinador interessante. Isso me fica de ontem. Isso me fica de ontem. Não é qualquer um que faz o que ele fez ontem. O Internacional é um time com limitações, gente. O Inter não virou o Real Madrid. O Inter é um time com limitações que ontem, taticamente, foi perfeito. Taticamente perfeito. Os problemas que o Inter teve ontem na partida, em geral, foram de ordem técnica. De perder muitos gols e dos gols que tomou. O treinador ontem foi impecável. Isso para mim é muito importante, porque tendo um grupo limitado como o Inter tem, tu ter um grande treinador é fundamental para chegar em algum lugar. Mas eu também quero conversar com você sobre algumas individualidades. Sobre algumas individualidades. A primeira que eu quero conversar com vocês é o Borré. O jogador que pode fazer o que ele fez ontem, a gente vai ter que acreditar, mesmo se no próximo jogo ele for que nem foi em 2025 com o Inter de Santa Maria de não jogar nada. Um jogador que tem este potencial de fazer o que fez ontem e tinha feito contra o Monson já, aí todo mundo, mas é o Monson. Ontem ele acabou com o Grenal. Ele acabou com o Grenal. Então vamos acreditar no Borré. De novo, esse jogador, ele tem uma coisa com jogo grande também. Tem uma coisa com jogo grande.
Outro, Paulinho de Paula. Era só um experimento do jogador que recém chegou. E até de forma pejorativa nós tratamos essa contratação. Que jogador interessante. Que jogador interessante. Um parceiro que o Alan Patrick não tem há muito tempo. Jogador de muita qualidade, cabeça erguida, que só joga para frente. Jogador muito interessante. Outra coisa. Não podemos marcar ninguém na paleta para o resto da vida. O Ronaldo, aquele que todos nós dissemos que não servia, calou nossa boca. E não só ontem, que ele fez uma partida monumental e botou o Arthur no bolso. Já vinha bem nos jogos anteriores. Então vamos dar um voto de confiança para o Ronaldo e acho que o Vilagra que chegou vai ter que brigar por um prato de comida e comer uns feijãozinho para tirar o Ronaldo do time. Mais uma. O Bernabéu, ofensivamente, é um demônio. E o Pesolano, me parece, conseguiu um processo que o protege razoavelmente defensivamente. Com quem? Com o Ronaldo. Ontem foi assim no Grenal. Nós não tivemos grandes problemas defensivos nas costas do Bernabéu. E ofensivamente o Bernabéu é um demônio. É um demônio. É uma intensidade assim que é um troço alucinante. E é uma arma importante. É uma arma importante que nós temos. Não tenha dúvida nenhuma. São várias questões sobre este Internacional, que não vai jogar sempre tudo que jogou ontem. Evidente que o fator Grenal sempre dá um gás a mais, mas nós vimos ontem um time intenso. E sobre a intensidade, é meu último capítulo que eu quero colocar aqui. Intensidade, ela não tem só a ver com capacidade física, com característica de jogador. Ela também tem a ver. Um time bem preparado fisicamente vai ter mais possibilidades de ser um time intenso. Ter um time com característica de jogadores mais rápidos vai ajudar a tu ter um time intenso. Mas tu só vai ser um time intenso de verdade, como foi ontem, pela questão anímica. Por aquilo que os castelhanos dizem que é ter hambre, ter fome. O Pesolano falou disso quando chegou. O Internacional ontem foi um time com muita fome. Muita fome. O Inter quis mais que o Grêmio o jogo inteiro. O Bagé, os caras do Grêmio aí estão indignados porque o Inter atropelou também na vontade dentro de campo. Isso também é treinador, porque é o mesmo grupo do ano passado. É o mesmo grupo que eu chamava de bunda mole o ano passado, é o que estava em campo. Mesmo grupo. Então o treinador parece ter conseguido, junto do Abel, provavelmente, que é um cara muito bom nisso, parece ter conseguido fazer deste um time do Internacional que pode até perder, que tem suas limitações, que tem muitos times que são melhores do que nós, mas é um time que vai lutar sempre até o final. Repito, ontem foi Grenal, e em Grenal sempre tem algo mais. Mas me parece que o Pesolano conseguiu botar o seu estilo dentro de campo, que é um estilo de muita garra e muita luta. A vitória no Grenal ontem, ela não apresentou 100% do que é o Inter, mas ela deu indícios importantes. Ela poderia ter apresentado o contrário. O Internacional ontem poderia ter saído combalido. Era a tendência, todo mundo dava o Grêmio como favorito, o Inter poderia ter saído combalido e nos apresentando uma ideia de que o 2026 com certeza ia ser um ano trágico. Não, não. E eu disse antes do Grenal, o Grenal, ele apontaria coisas, ele deixaria sequelas, e as sequelas que ficam para o Inter são as melhores. De um time que mostrou que dá sim para fazer um bom ano, mesmo com as limitações. Dá sim para fazer um bom ano. Um grupo médio, bem treinado e com vontade, pode chegar em algum lugar, que é o caso do Inter. Eu espero que seja o ano inteiro um grupo médio que é, mas organizado e com vontade. Quem sabe? Quem sabe a gente não consiga fazer um ano bem digno em 2026.